Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade maravilhosa que Ele nos tem dado de podermos realizar o estudo deste livro. Agradecendo pela companhia de vocês, mais uma vez rogamos a permissão para que a equipe espiritual do nosso grupo espírita possa nos envolver mais uma vez esta noite com a bênção confortadora do passe e acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam no ambiente de nossa casa. Desejamos que as leituras desta noite sejam portadoras de muitos ensinamentos, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa determinação nos ensinamentos de Jesus. Então, para iniciar as nossas leituras desta noite, a prece de abertura fica por conta da Sônia. Por favor, Sônia. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais, por essa reunião, e cada um de nós aqui reunidos nos sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. E desejamos que essas lições, essas instruções, que aqui vamos receber, sejam proveitosas para os nossos irmãos, tanto encarnados e como desencarnados, e que puderem assistir a essa reunião, para todos pedimos a misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Graças a Deus. Esse é o nosso encontro de número 57, já completamos aí um ano da leitura e estudo deste livro, né? Primeira quarta-feira já do mês de agosto. Eu vou sair daqui, gente, para poder compartilhar, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu quero compartilhar, só para a gente fazer uma retrospectiva de tudo que a gente tem falado ultimamente. Então, olha, lembrando então, Saulo e Barnabé, junto com João Marcos, sobrinho de Barnabé, saíram desse cantinho aqui da Turquia, da cidade de Antioquia, que hoje é Antáquia, foram para a ilha de Chipre. Aí, na ilha de Chipre passaram por 3 cidades, nessa daqui, Sítium, onde vivia alguns parentes, a família de Barnabé, descendo, chegando, passaram por uma outra região, nesse pedacinho sul, e depois, nesse cantinho, foram para a cidade de Neapafos, onde eles se encontraram com o procônsul Sérgio Paulo, e foi a partir daqui que Saulo trocou o seu nome para Paulo. Daqui eles foram para o sul da Turquia, nessa grande enseada, nessa grande baía, nessa região toda próxima à costa com o mar Mediterrâneo, chamada de Panfilha. Desta região, eles passaram um tempo aqui e logo depois subiram para a região chamada Psídia. Mas foi aqui na Panfilha que João Marcos volta para Jerusalém, ficando somente então Paulo e Barnabé. Desta cidade aqui da Antália, como é chamada até hoje, eles subiram para esta região da Psídia, como nós comentamos, uma trajetória bastante difícil, justamente porque a zona era montanhosa, com muitos precipícios, perigosa. Aqui nesse caminho eles foram assaltados e chegaram os dois muito doentes numa região chamada Antioquia da Psídia.
e aqui fizeram muitos amigos, entre eles Ibrahim, que tinha um comércio de couro, onde Paulo passou a trabalhar, e Eustáquio, que tinha uma olaria e deu trabalho a Barnabé. Os dois muito doentes, depois de uma viagem muito difícil. Ficaram 8 meses nessa região. E quando os fariseus, os judeus que viviam nessa região, começaram a implicar com os ensinamentos cristãos de Barnabé, desculpa, pera lá, sumiu a imagem minha, pera um pouquinho, gente, deixa eu, não sei se eu bati em alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar lá outra vez. Não, a imagem não está mais aqui, pera lá. Deixa eu voltar aqui, que tem mais coisas para contar ainda para vocês. Espera só um pouquinho que eu vou procurar onde que a danadinha foi parar. Espera aí. Tá aqui, ó. Espera aí que eu já compartilho de novo. Só um momentinho. Deixa eu voltar lá para o Skype. Espera aí. Essa imagem está num formato diferente. E ela é meio chatinha de trabalhar. Espera um pouquinho. Apareceu aí novamente para vocês? Sim, não. Sim ou não? Sumiu. Apareceu e sumiu. Sim, apareceu e sumiu. Eita, ela tá muito danada. Espera um pouquinho, gente. Eu vou em outro lugar, então, que pelo menos para mim é mais seguro. Eu vou aqui, ó. Tá bom? Vamos aqui no Google, que aqui é certo, que ninguém vai sair do lugar. Espera lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso planeta. Nosso planeta azul, como diz o Albertinho. Então, voltemos aqui, gente. Aqui fica melhor, então. Saíram desse cantinho onde ficava Antioquia, passaram por Chipre, entraram nessa região da Antália, depois subiram. Hoje, o nome Antioquia de Pisídia não é mais esse nome. A região tem outro nome, que se chama Ialavac, que é bem mais ao norte. E dessa região, eles depois foram para um outro canto, que é o trecho em que nós estamos agora, chamada, no livro está como Icônia, mas na verdade é só Cônia, como aparece aqui, olha. Tá dando para visualizar? Tá aparecendo para vocês, gente? Está sim. Tá ok, tá ok. Deixa eu ver aonde que estava aquela outra cidadezinha onde eles estavam antes, que é aqui, olha, eu quero ver se eu tentar se eu consigo colocar as duas na tela. Tá aqui, ó, já achei, ó, pera lá. Desculpa aqui o mau jeito. Gente, eles estavam nessa região que se chama Ialavac hoje, mas a Antioquia de Pisídia ficava nessa região. Nessa região, eles ficaram por 8 meses. E quando os judeus começaram a ameaçar Ibrahim e Eustáquio por estarem apoiando Paulo e Barnabé, eles decidiram que era hora de ir embora. E com muita tristeza, né, para todos, saíram dessa região num percurso de aproximadamente 100 quilômetros até chegarem nessa região chamada, no livro está como Icônia, mas é somente Cônia, nesta região, é o trecho onde nós estamos. Nesta região, eles trouxeram uma carta de apresentação para amigos que já eram conhecidos de Ibrahim e de Eustáquio, chamado Onesíforo, e foi junto deles, a esse Onesíforo e seus conhecidos, que eles conseguiram formar mais uma igrejinha, mais uma comunidade cristã na casa dele,
como a gente destacou muito, essa questão de se tratar de comunidade e não de um templo, de um prédio. Mas aqui, no parágrafo, no trecho em que nós estamos, aconteceu um entrevero, porque uma das frequentadoras desses encontros cristãos, jovem ainda, acabou se apaixonando por Paulo, trazendo uma situação muito desconcertante para ele, como a gente vai ver na leitura de hoje. E mais uma vez, por esse motivo, eles tiveram que descer, ou melhor, tiveram que sair dessa região. Primeiramente, surgiu a possibilidade de voltarem para Antioquia, a Antioquia primitiva, a primeira, onde eles estavam antes de fazer essa grande viagem. E isso já devia ter passado muito mais de um ano que eles tinham saído da Antioquia, lá naquele cantinho da Turquia, fazendo divisa com a Síria. Porque só ali na região de Antioquia da Psídia, eles passaram 8 meses. Fora o tempo que passaram viajando ali por Chipre, enfim, depois o tempo que passaram aqui em Cônia, e finalmente eles foram para um local que eu não consigo mostrar para vocês naquela imagenzinha, que se chama Licônia ou Licaônia, que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, porque o nome da cidade não aparece, é um lugar chamado Listra. Espera um pouquinho só. Eu vou colocar aqui, ó, Listra, Turquia. Vocês visualizarem, peraí que demora um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou parar aqui já, ó. Já tem um marcadorzinho aqui e vou tirar daqui, olha. Então, aqui nesse marcador está Listra. Vamos diminuir um pouquinho para mostrar onde eles estavam. Então, eles estavam em Cônia, que é uma região que ainda pertencia à Psídia, e desceram depois para esta região, que já é outra região da Turquia, na época chamada de Licaônia, ou Licônia, aqui onde está marcado. Tá bom, gente? Então, vejam que grande peregrinação eles estão fazendo, e cada viagem era sempre repleta de dificuldades, né? Porque iam a pé, era o sol, era a chuva, era o cansaço, a falta de alimento, os mosquitos. Lembrando que Paulo ficou muito doente, ficou praticamente um mês adoentado, com febre. Vai saber, né, qual inseto, né, qual picada de inseto que levou e acabou adoecendo com febre, que para nós hoje seria tão típico falar que está com dengue ou alguma coisa desse sentido, né, que eles também sofriam essas questões, fora o abatimento orgânico, que passou a ser uma constante na vida deles, né, pela falta de alimentação adequada, noites mal dormidas, ou, enfim, a dedicação ao evangelho, o trabalho para ganhar o seu sustento. Então, eles já fizeram assim, essa primeira viagem já está mostrando quantas dificuldades eles enfrentaram. Então, saindo aqui desse cantinho, onde ficava Antioquia, que hoje é Antáquia, passando por Chipre, entrando aqui no sul, nessa grande enseada, essa grande baía aqui no sul da Turquia, que se chamava Panfilha, subiram aqui, se chama Psídia, e depois agora vão para Licaônia, numa cidadezinha chamada Listra. Agora, outra coisa, gente, quando fala cidade, não é uma cidade como é hoje. Eram pequenos vilarejos, pequenas aldeias, de algumas centenas de pessoas. Então, claro que qualquer forasteiro, qualquer pessoa que viesse de fora, era sempre uma grande novidade, né? Então, nós vamos voltar aqui onde eles foram, para a cidade de Cônia, que é onde nós estamos na nossa parte da leitura. Tá bom, gente? É importante a gente se localizar,
porque alguns nomes continuam os mesmos, outros mudaram, e a gente acaba se perdendo sem saber por onde eles estão. Na verdade, eles estão no interiorzão aqui na Turquia, mas só que mais para o sul, né? Porque dessa região aqui, até eles chegarem onde eles estavam inicialmente, já não era tão distante para nós hoje. Mas lembrando que tudo era percorrido a pé. Tá bom, gente? Então, antes de retomar a nossa leitura, acho importante a gente dar uma repassada por onde eles estavam andando, tá bom? Eu vou voltar aqui no Skype para fazer aquele vai e vem e abrir o texto, então, a partir da onde a gente tinha parado na semana anterior. Nesse parágrafo aqui é onde nós ficamos, que era justamente o momento em que ele conversava com a mocinha, que estava realmente apaixonada por Paulo. E olha, gente, essa situação que Emmanuel descreve aqui para nós é muito mais comum do que se pensa. O envolvimento afetivo entre pessoas que frequentam o mesmo templo religioso. Se os dois não tiverem laços legais, não há problema algum de eles se unirem, com exceção da Igreja Católica, onde o padre não pode se casar. Mesmo assim, há aqueles que abandonam o sacerdócio para formarem uma família. Não tem problema algum, se no caso a mulher estiver legalmente possibilitada de casar-se. A mesma coisa numa igreja evangélica com o pastor. O problema é quando um dos envolvidos já tem um comprometimento de família. Mas é muito mais comum do que se pensa. O envolvimento afetivo, não legal, inclusive na casa espírita. Né? Pessoas que se apaixonam pelos palestrantes, que se apaixonam pelos médiums, que se apaixonam pelos atendentes, trazendo, às vezes, conflitos difíceis de serem resolvidos, sobretudo na casa espírita. Então, o que está acontecendo com Paulo, não da parte dele, mas na situação na qual ele foi envolvido, é mais comum do que se pensa, tá bom? Então, Sônia, por favor, bem, para começar a leitura, está tranquilo aí para você, Sônia? Ai, graças a Deus. Que bom, então vai tranquila. Tá. E aí, então, Paulo ficou pensativo, né? Uhum. Tá. Então, Paulo ficou pensativo, recordou a mocidade, lembrou os sonhos que tecera ao lado de Abigail. Em um minuto, seu espírito devasou-se no mundo de suave e angustioso reminiscência, e, como se voltasse de um misterioso país de sombra, exclamou como se falasse consigo mesmo. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recordou que amássemos a Deus acima de tudo, e o mestre acrescentou que nós amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida. E fixando os olhos agora muito brilhante na jovem que chorava, exclamou quase acrimonioso: não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado, e que se destina a morrer. Nossa, fortinho, não? Foi no ponto. Tecra ainda não voltara a si da própria surpresa, quando o noivo desolado penetrou no recinto deserto. Tamires faz as primeiras objeções em grandes brandos, ao passo que o mensageiro da Boa Nova lhe ouve as reprimendas com grande serenidade. A noiva replica mal-humorada. E afirmar sua simpatia por Paulo, expõe francamente as intenções mais íntimas. O rapaz escandalizara-se.
O apóstolo espera pacientemente que o noivo o interrogue e, quando convocado a justificar-se, explica em tom fraternal: amigo, não te acabunhe, nem te exalte em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Tua noiva está simplesmente enferma. Estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente. Mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Iniciamos o labor missionário nesta cidade, sem grande obstáculo. Os judeus nos ridicularizavam e, todavia, nada encontraram em nossos atos que justifique a perseguição declarada. Os gentios nos abraçam com amor. Nosso esforço desenvolve-se pacificamente e nada nos induz ao desânimo. Os adversários invisíveis, na verdade e do bem, certos se lembraram de influenciar essa pobre criança para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas de pronto. No entanto, a realidade não é outra. Isso. Aqui ele está, assim, deu para entender que algum espírito do lado mal quis atrapalhar as intenções de Paulo, né? Sim, exatamente. Porque Paulo não se envolveu afetivamente com nenhuma mulher. Ele permaneceu fiel ao amor que tinha por Abigail durante toda a sua vida. E aqui o que ele está dizendo é o que realmente acontece. Vamos falar da casa espírita. Quando espíritos que não são amigos do bem e da verdade, que têm alguma encrenca ou com o homem, ou com a mulher, ou com a instituição espírita, e querem, de alguma forma, fazer com que a tarefa desande. Ou seja, tornando-se instrumentos perturbadores da tarefa espírita cristã. E Paulo percebeu esse tipo de influência espiritual sobre aquela jovem. E ele, como homem, poderia ter se rendido a ela. Poderia ter causado ali uma grande confusão, porque ela já era noiva. A mãe dela era viúva. Quem que tinha para defender aquela moça? Só o noivo. E eles eram judeus. Por isso que ele fala aqui em cima que foram os gentios que os abraçaram com amor, porque por parte dos judeus, olha o que ele escreve aqui, ó, os judeus nos ridicularizam, mostrando que, independentemente do lugar onde estivessem, os judeus eram sempre os mais refratários a aceitar Jesus e os seus ensinamentos. Enfim, Saulo conseguiu, ou melhor, Saulo tentou explicar a situação para o noivo, que certamente não entendeu nada, mas ele deixou bem claro, a realidade não é outra. Ou seja, ela está sendo instrumento na mão de inimigos invisíveis do bem e da verdade. Tá bom? Pode continuar, Sônia. Tamires era o nome do noivo, tá? Nome diferente, né? Aqui para nós, Tamires é mais um nome feminino, né, gente? Feminino, E lá era o nome do noivo,
Tamires, contudo, deixando entrever que padecia da mesma influência perniciosa, brandou enraivecido. Sois um feiticeiro imundo. Esta é que é a verdade. Mistificador do povo simplório e rude. Não passais de reles sedutor de moças impressionáveis. Insultais uma viúva e um homem honesto, tal qual sou, insinuou-vos no espírito frágil de uma órfã de pai. Ele não entendeu nada. Não, assim como Paulo foi acusado de feiticeiro, né? Ele próprio, Paulo, tinha acusado Gesiel, Estevão, também de feiticeiro, e também acusaram Jesus de feiticeiro. Vejam, né, gente? Uhum. Que situação, né? Como que dizendo assim, vocês estão aqui para ficar seduzindo, enganando, com os seus sortilégios, com as suas magias, com as coisas que vocês fazem para enganar os outros e tirar proveito disso. Pode continuar, Sônia. Espumava de cólera. Paulo ouviu-lhes as diatribes. Diatribe significa acusações. Com grande presença de espírito. Quando o moço cansou de esbravejar, o apóstolo tomou o manto, fez um gesto de despedida e acentuou. Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável, mas cada um aceita a verdade como pode. A resposta dele, hein? Pois é. Pensa, pois, e entende como puderes. E abandonou o recinto para ter com Barnabé. Gente, olha, para quem tem o livro, faz um destaque nisso aqui, ó. Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável. Ou seja, quando nós estamos do lado da verdade, é como se nós tivéssemos uma couraça que nos preserva. Porque esse repouso aí não é repouso do corpo, é repouso da consciência. Mas cada um aceita a verdade como pode, então também não adiantaria ele estender a discussão com o noivo, com Tamires, que ele não iria entender. Seria, assim, continuar criando uma situação cada vez mais difícil. Porque lembrando, gente, Saulo já era um homem de mais de 40 anos. A menina e o noivo eram jovens ainda. Quer comparar a compreensão deles, judeus, com Paulo? Então, ali, entendam como vocês puderem. Ou eu falei a verdade, eu estou sendo sincero. E isso me deixa com a consciência tranquila. Pronto, não é? Foi isso daí. Mas vamos que o negócio não acabou por aí ainda. Os parentes de Jé, porém, não descansaram em face do que consideravam um ultraje. Na mesma noite, valendo-se do pretexto, as autoridades judaicas de Icônio ordenaram a prisão do emissário da Boa Nova. Nossa, de novo. A fileira dos descontentes fluiu-se à porta do Onesíforo, que foi o amigo que recebeu, né, que acolheu Paulo e Barnabé. Vociferando, vociferando significando que, assim, falando, né, gritando, berrando, impropérios, palavrões, xingando, né, xingando muito. Ofendendo, né? Apesar da interferência dos amigos, Paulo foi arrastado ao cárcere, onde sofreu o suplício dos 39 acóis. Acusado como sedutor e inimigo das tradições da família, ademais blasfemo, revolucionário,
foi indispensável muita dedicação dos confrades recém-convertidos para restituir a liberdade. Nossa, coitado! Pois é. Depois de 5 dias de prisão por severos castigos, Barnabé o recebeu exultante de alegria. Gente, Você como é que imagina? fica? Pode falar, Sônia. Não, ó, 5 dias de prisão e os castigos naquela época não era castigo, assim, deixar na prisão, é de acoice mesmo, né? Naquela época. Então, a gente aqui, como fica um corpo físico, né? O corpo humano, depois de ser açoitado, depois de ser chicoteado, como fica? Um Como bagaço. aguentar, né? Como aguentar as dores, ainda no ambiente, a prisão na época não tinha nada a ver com as de hoje. Se as de hoje são ruins, naquela época, então, era um verdadeiro inferno, né? Sem luminosidade, quente demais ou frio demais, umidade, mau cheiro, e pão e água. Agora, imagina que pão e imagina que água, né, gente? Claro que não devia ser água pura e nem pão tirado do forno na hora. Então, assim, são sofrimentos tão superlativos que a gente vê que eu pelo menos, não teria condições nenhuma de passar por isso. Nenhuma de passar por situações como essas, né? Mas, enfim, vamos só mais um pouquinho, Sônia, E outra, Oi. ele foi preso por uma coisa, ele estava fazendo bem, ele não estava Sim, mas ele estava com a consciência tranquila. tranquilo, mas Então, mesmo mesmo assim, assim, né? Consciência tranquila e o corpo maltratado. maltratado. Mas vamos lá. O caso de Tecla revestira proporções de grande escândalo, mas o apóstolo, na primeira noite de liberdade, reuniu-se à igreja doméstica. Ele foi ainda em reunião, fundada por nossa, desculpa, Tem Onísio. importância. É um nome Este estranho. esclareceu a situação para conhecimento de todos. Barnabé considerou impossível ali ficarem por mais tempo. Novo atrito com as autoridades poderiam prejudicar-lhe a tarefa. Paulo, entretanto, mostrara-se bastante resoluto. Se preciso, voltaria a pregar o Evangelho na via pública, revelando a verdade aos gentios, já que os filhos de Israel se compraziam nos desvios clamorosos. Chamado a opinar, Onicero ponderou a situação da pobre moça, transformada em objeto da ironia popular. Teca era noiva e órfã de pai. Tamires havia criado a lenda de que Paulo não passava de poderoso feiticeiro. Se, na qualidade de noiva, ela fosse encontrada novamente junto do apóstolo, mandava a tradição que fosse condenada à fogueira. Nossa! Ciente das superstições regionais, o ex-rabino não hesitou um minuto, deixaria Icônio no dia imediato. Não que capitulasse diante do inimigo invisível, mas porque a igreja estava fundada e não era justo cooperar no martírio moral de uma criança. Isso. Até aí, Sônia. Então, lembrando, né, gente, lá em Antioquia de Pisídia, eles também deixaram a cidade quando os judeus passaram a pressionar de forma mais intensa justamente Ibrahim e Eustáquio, né? Os dois grandes ali que ajudaram oferecendo trabalho para Paulo e Barnabé. E vejam bem, são pessoas que talvez nunca mais fossem
ver Paulo em vida. A mesma coisa aí nessa localidade. Eles teriam que deixar aquela região que eles chamam de Icônio, mas hoje o lugar se chama Cônia, com K, teriam que ir embora para evitar que uma jovem fosse condenada à fogueira por causa de Paulo. Então, quando a situação chegava num ponto onde a vida do semelhante estava em jogo, eles iam embora. Né? Ali mas qual era o mais importante? Que mais um grupo cristão havia sido formado, né? E eles já sabiam o que fazer. Então, não era mais necessário que eles ali permanecessem, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário? Sônia? Não. Então, Assim, eu acho que essa passagem aqui, para eles deve ter sido muito dolorosa, né? sim. Foi muito Todas elas, marcante né? também, né? Porque, olha, gente, uma coisa é assim, a gente não ver mais uma pessoa porque a pessoa desencarnou. A gente sente falta, sente saudades, mas a gente sabe que a ausência da pessoa tem uma causa, que no caso é a morte. Mas quando a gente faz uma amizade sincera e aquela pessoa tem que se afastar, ainda mais naquela época, e a gente sabe, eles sabiam que nunca mais veriam Paulo em vida, é um outro tipo de dor, porque existe ali o afeto, existe o amor sincero entre aquelas pessoas que se queriam tão bem como se fossem uma nova família, uma família espiritual, verdadeiros irmãos, espiritualmente falando. E quando eles vão embora, aqueles que ficam sempre com a saudade de alguém que nunca mais verão em vida. Então, sempre essas partidas eram sempre muito dolorosas, tanto para Paulo e Barnabé, mas sobretudo para aqueles que ficavam, tá bom? Não é fácil. Sônia, muito obrigada pela leitura e agora passo para a Margarete. Obrigada. Muito obrigada. Vamos lá. Imagina só, né, o trabalho desses garimpeiros, né? Nem fale. Imagina, a gente não consegue nem imaginar. Não consegue imaginar, Margarete. Não consegue imaginar, não consegue. Não. Vamos pensar, vamos jogar no cesto de que ele está conseguindo resgatar aquilo que ele... A época errada, né? Exato. A época divergente. Errada não, divergente dele. Então, assim, olha, duas coisas, gente. Não era fácil seguir Paulo, nem materialmente, seguir os passos dele, de tanto que ele andou, e não era fácil seguir Paulo nos ensinamentos de Jesus, porque ele era muito criterioso, muito fiel à verdade e ao bem. Né? Então, vamos ver que ainda tem mais coisas pela frente. Pode continuar, Margarete. Fugir de cesta, pular o muro de cesta foi Nem fale. cafezinho, né? A decisão do apóstolo mereceu aprovação geral. Assentaram-se as bases para a continuação do aprendizado evangélico. Onesíforo e os demais irmãos assumiram o compromisso de velar pelas sementes recebidas como dádiva celestial. Sem contar que eu pensei aqui, esse pessoal que ficou responsável por esses primeiros agrupamentos eram, assim, pessoas, entre aspas, né, plantadas ali pela espiritualidade para começar esse trabalho, né? Já melhor preparados para dar continuidade nisso. Então, a saudade, aquilo que você falou, Maroísa, esse sentimento de
essas despedidas deviam ser extremamente dolorosas mesmo. Sem dúvida, né? sem dúvida. E- Contando, né, gente? Não tinha material, eles só ficavam com as cópias que eles copiavam das anotações de Mateus, né? E outra coisa que eu me esqueci de comentar, gente, em todas as cidades por onde eles passaram, com exceção de Neapafos, onde o grupo cristão foi formado por um procônsul do Império Romano, todos os agrupamentos por onde eles passavam, Antioquia da Psídia, aí em Cônia, né? E agora para onde eles iriam, para Listra, na Licônia, eram sempre pessoas simples, trabalhadoras, sem nenhum destaque social, nem político, nem religioso. O evangelho começou do mesmo modo como Jesus começou, com os pobres, os mais pobres, os esquecidos, os trabalhadores, os doentes, aqueles que não tinham a quem recorrer. O evangelho não começou no meio dos ricos, dos poderosos, dos intelectuais. Né, gente? Precisamos lembrar disso, né? Eram grupos de pessoas simples. Muito E pelo muitas contrário, vezes, né? Não foram aceitos, não foi aceito exato. por eles, né? Mas vamos lá. Vamos lá. No curso das conversações, Barnabé estava pensativo. Para onde iriam? Não seria justo pensar na volta? As dificuldades avultavam, aumentavam dia a Sim, dia. E a saúde de ambos, desde a internação nas margens do Cestro, que era é muito um rio, né? o rio, era muito inconstante. Eles já estavam doentinhos, né? Já Com estavam, o certeza. físico já estava pedindo, né? Sim. O discípulo de Pedro, contudo, conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro, esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontânea e naturalmente. Em socorro dos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade. Quando pretendem partir? Amanhã, respondeu o apóstolo. Mas não será melhor repousar alguns dias? Tendes as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites. Olha Gente, só. o chicote acertava Em não qualquer. só em qualquer parte do corpo. Oh, meu pai. O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidamos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não como Cristo. Grifem, destaquem, façam florzinha em volta, canetinha colorida, nesta frase de Paulo, gente. É Gente, forte. olha, se cuidamos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimento, ai, dói aqui, dói ali, dói, hoje não estou bem, não daremos conta do recado. E se paralisarmos, ou seja, se eu parar porque estou chicoteado, estou com o rosto ferido, com a mão inchada, ou o Barnabé é fraco, os dois fracos fisicamente, nós não vamos ficar com Jesus, a gente vai ficar com os tropeços. Gente do céu! Ai, a carapuça Esse, serviu, olha, viu? este é Paulo. Nós conseguiríamos seguir uma. Veja que nem o próprio Barnabé tinha coragem de perguntar para ele para onde que eles iam. Tamanha a autoridade moral desse apóstolo.
Ai, tá doendo aqui porque eu tomei um chicote. Ai, tá doendo ali. Mas se eu for preocupado com as minhas dores, eu lembrei do Chico, que não foi É. trabalhar. Já fazia uns 2, 3 dias que não ia trabalhar por causa do olho que sangrava. E Emmanuel vem e fala aquela frase célebre: ter 2 olhos é luxo. Se você já tem um que está funcionando bem, vai trabalhar. Olha, gente, ai, meu pai do céu. A mesma coisa fez a Joana de Ângeles, né, com o Divaldo. Pois é. E ele tinha recebido estava fazendo um tratamento para o coração, alguma coisa Isso, assim. ele tinha tido um infarto, né? Ele tinha sofrido um problema no coração, exatamente. Sim. Estava lá, né? E ela, ó, daqui a 5 minutos, eu tô lá, te aguardo 5 minutos. Depois, E ele lá deitado, né? vou E calçar o foi. sapato, venha descalço. Vamos lá. Ai, ai. Seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Voltareis a Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Barnabé aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, Ficou com as enquanto antenas ligadas, né? o companheiro retrucava. Acho que ele nem respirou. Não. Certo que não. Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Licaônia? Olhando agora para o ex-levita de Chipre, que é o Barnabé, como a solicitar a sua aprovação, acentuava: marcharemos para a frente. Não estás de acordo, Barnabé? Os povos da região precisam do Evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo da verdade e da nova fé? O companheiro fez um sinal afirmativo, concordou, resignado. Sem dúvida, iremos para a frente. Jesus nos auxiliará. Ainda Olha a pergunta, fé. você concorda comigo, Barnabé? O que o Barnabé podia falar, coitadinho? Nada. Só esticou o ouvido mesmo. Oh, Olha meu a pai. fé, É, né? isso. Gente, e olha assim, a resposta, assim, a determinação de Paulo. Essa Antioquia a qual ele se refere, não é aquela da onde eles saíram, lá onde tinha o oleiro e o dono da fábrica, da oficina de couro. É da primeira Antioquia, que hoje se chama Antáquia. É dessa Antioquia, Antes de ir para antes de começar essa viagem, antes de ir para Chipre, isso. Então ele falou, eles já têm o grupo cristão deles já, lá, já receberam a boa nova, aquela igreja lá está bem considerada, lembra, lá tinha muitos fenômenos mediúnicos na igreja de Antioquia. E a Licaônia, ou Licônia, como se fala hoje, né, gente, que é mais para o sul, mais perto da costa ainda, né? Então, não tinha outra solução, né? A não ser continuar. Então, vamos lá mais um pouquinho, Margarete. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva por nome Lloyd. E olha a trama, né? Olha assim Exatamente. A a teia de espiritualidade aranha transante. de suporte, né? Sim. Daria uma carta de recomendação aos missionários. Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem, ou até não terem que sair correndo de novo. Exatamente. Os dois pregoeiros. Só um comentário, gente. Deixa eu abrir aqui só para ver rapidinho, Margarete. Que Listra, eu vou aumentar mais aqui o tamanho do texto para vocês verem aqui a localidade, ó. Tá vendo, ó?
eles estavam para esses lados, mais aqui para o norte e mais para esse lado. Eles iam descer para Listra. Então, ou seja, estavam andando por essa, ou seja, nessa região da Turquia já era a terceira localidade, ou melhor, a quarta, né? Porque eles começaram aqui embaixo em Antália, tá bom? Então, essa região... Oi? Desculpe, pode terminar. Não, então, essa região Listra, ou melhor, essa cidade ficava nessa região histórica chamada de Licaônia. Tá vendo? Aqui tem um mapinha que mostra ali embaixo, olha lá. Ó. Tá bom, gente? Então, e olha aqui o texto aqui do lado. Situava-se a cerca de 30 quilômetros ao sul de Icônio, atual Cônia. Exato, da onde eles estavam, né? Então, de onde eles estavam até descer aqui, uns 30 quilômetros, mas depende de que 30 quilômetros são esses, né? Então, vamos lá. Existem 30 quilômetros e 30 quilômetros. Sim. Né? Os dois pregoeiros do evangelho rejubilaram-se. Principalmente Barnabé não cabia em si de contentamento, afastando a ideia triste de ficarem completamente isolados. No dia seguinte, sob comovidos a deuses, os missionários tomavam a estrada que os conduziria ao novo campo de lutas. Após viagem penosíssima, não tinha nenhuma bandeirantes ali, né? Não. Chegaram à pequena cidade num crepúsculo padacento. Estavam exaustos. Nem fala. Isso depois de ter tomado 39 chicotadas, né? Não sei por que 39, né? Mas, enfim. Então, a irmã de Onesíforo, no entanto, foi pródiga em gentilezas. Velha viúva de um grego abastado, Lloyd morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos de menino constituíam o maior encanto das duas senhoras. Os mensageiros da Boa Nova foram recebidos nesse lar com inequívocas provas de simpatia. O inexcedível carinho dessa família foi um bálsamo confortador para ambos. Olha as belezas preparadas para eles também, né? O trabalho era duro, mas tinha um lado, as despedidas tristes, porque criaram amigos, irmãos, né? O reencontro de irmãos. E o interessante também, isso mostra para a gente, Margarete, que nós não podemos perder a esperança e a confiança, porque era a espiritualidade superior, amando de Jesus, Sim. sobre os cuidados de Estevão e de Abigail, Sim. que acompanhavam os dois mais de perto, providenciando que nada faltasse nesse sentido para eles. Não é? Muito lindo isso, assim, ou seja, virtudes que são tão instáveis na gente, né? A esperança e a confiança. E eles ali com tantas dificuldades como homens, como pessoas, como ser humano, né? E ainda o quanto o carinho, olha lá, o carinho foi um bálsamo confortador, né? E mas assim, a logística da espiritualidade sim, superior, né, para apoiar o trabalho deles. Assim como a negativa, a gente sabe que também trabalha, né? Tem alguma coisa do Timóteo aqui? Exatamente, esse Timóteo é o próprio Timóteo que depois se tornou apóstolo, aliás, é discípulo de Paulo. Sim. E para quem Paulo escreveu algumas cartas. Né? E que era muito jovem. Então, já desde menino, ele teve um grande professor do Evangelho, o próprio Paulo. Né, gente? Que coisa, né? Quando as pessoas pensam que está tudo perdido, a espiritualidade maior traz novos
encantamentos para a nossa vida. É só uma questão de continuar a nossa tarefa e confiar. E saber esperar. Mais um pouquinho. Ir em frente. Com Jesus, né? Foi isso que eles fizeram. Os mensageiros... Conforme seu hábito, Paulo referiu-se na primeira oportunidade ao desejo imenso de trabalhar, durante o tempo de sua permanência em Listra, de modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica. Mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Seriam seus hóspedes. Bastava a recomendação de Onesíforo para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Listra era uma cidade muito pobre. Possuía apenas 2 tendas humildes, onde nunca se faziam tapetes. Pois é, né, gente? Olha de novo. Nossa. O Evangelho, né, acendendo mais uma luzinha do Evangelho num lugar pobre. E onde, né, com muitas pessoas necessitadas. E para essas 2 mulheres, sim, eles foram recebidos em Listra por 2 mulheres, para as quais a presença deles também passava a ser um grande incentivo na vida. Né? Porque quantas novidades, né, eles iriam trazer, a melhor delas, né, a respeito de Jesus, tanto é que a irmã de Onesíforo falou que de jeito nenhum vocês não vão trabalhar, vocês são meus hóspedes. Olha só, né, gente? Aonde vai o tamanho, e a gente acha que só tem gente má nesse mundo, né? Quanta gente boa, de coração generoso, já naqueles tempos, não é, gente? Então, enfim, olha, Margarete, nós vamos parar por aqui, bem, porque faltam 3 minutinhos aqui, então nós paramos nesse parágrafo de número 106, para eu não me esquecer e já ir direto. Olha, esse capítulo é muito grande e ainda falta bastante ainda, aliás, faltam umas 4 páginas para a gente terminar. Não sei se dá para a gente terminar na próxima vez. Mais alguma coisa, Margarete? Mais alguém quer fazer algum comentário rapidamente? Quantas lições, não, gente? Quantas lições, meu Deus. A gente se sente até meio sem graça, né? Meio envergonhado. Sim. Meio sem graça, meio envergonhado de ver o quanto a gente é fracote, né? Que nós estamos longe de ser essa fortaleza moral desses primeiros cristãos. Muito bem, gente, eu vou voltar então aqui à página do Skype e aproveitando o seu embalo, Margarete, para você fazer então já a nossa prece de encerramento, por favor. Jesus amigo, nosso grande irmão de todos os momentos, nós só temos que pedir perdão pela nossa infantilidade moral, por ainda sermos egoístas demais, materializados demais, que ainda não percebemos a grandiosidade das suas palavras e da sua tarefa. Mas nós agradecemos profundamente, reconhecemos pela sua vinda à Terra e por esses emissários todos que acolheram estes irmãos, por todos estes irmãos que fizeram parte desta grande tarefa que foi a transmissão do Evangelho, da Boa Nova, para que ela conseguisse chegar até nós. Se não fosse esta grande organização espiritual e material,
não teríamos isso hoje. Nós agradecemos profundamente ao nosso amigo Paulo, nosso irmão Paulo, que se submeteu, que aceitou esta tarefa, e a todos estes outros irmãos que arriscaram tudo para que a semente do Evangelho florescesse. É uma sementinha ainda em nosso coração, mas com estas leituras, com estas oportunidades que estamos tendo nesta encarnação, é a água que rega a terra ressecada do nosso caminhar. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez agradecendo a companhia de vocês. Uma boa noite, bom descanso, fiquem com Deus, um grande abraço e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Fiquem com Deus. Boa noite.